Quando toco na parede, eu sinto. Eu sinto quando toco na parede quem fez. Quando piso no chão de cimento frio, eu sinto. Eu sinto quando piso o chão de cimento frio quem fez. Quando o que é nada se junta e vira alguma coisa, eu sinto quem fez. Tem um rosto. E rosto é humano. Nem é homem nem é mulher, é humano. Rosto. Quando eu visto e me aqueço, eu sinto. Eu sinto quando eu visto e me aqueço quem fez. Quando eu como e me alimento, eu sinto. Eu sinto quando como e me alimento quem fez. Quando o que é nada se junta e vira alguma coisa, eu sinto quem fez, quem faz. Tem um rosto. Nem homem nem mulher. Um rosto humano. Cada coisa sem rosto, tantos rostos fizeram a coisa. Nada pode ser tão diferente que desiguale a gente. Nada pode ser tão desigual, ser humano deveria ser normal. Nem modelo velho, nem modelo novo, só o melhor. Sempre. Como pode um ser tão diferente do outro? Tem humano que parece bicho. Tem bicho que mata. Tem bicho que foge. Tem humano que fica preso. Por que tantos seguem ilesos? A rota está errada. Ninguém anunciou a parada. Quem parou foi forçado. Quem seguiu ficou acuado. Não dá para subir no ônibus e seguir como se a felicidade estivesse logo ali. Não tá. Tá lá, longe, distante, sem forma. Esperando por quem a mereça. Bom samaritano não basta. É preciso levar consigo os que ficaram lá atrás à mercê do perigo. Levar a conta não fecha. É preciso que alguns voltem. Foram tão distantes que perderam a forma. De tão longe, não parece homem, nem mulher, nem humano. Cobertos de pano, seda, coisa fina, disfarçam a maldade. Chamando bondade de benevolência. Tá tudo errado. Um foi tão longe pra frente que cada 2 passos a mais deixa muitos outros para trás. As pontas estão tão cheias que o meio ficou vazio. De extremos severos, fez-se o mundo. Tão extremos que quando eu grito, humanidade, nem eco sobra. Cidade humana é aquela na qual pessoas e cidades se pertencem. É a cidade tratada como um direito humano, do qual todos possam usufruir e realmente serem a sua melhor versão enquanto seres humanos dentro dessa cidade. É aquela que quando a gente vai embora, a gente tem saudade e quer voltar. É a cidade que acolhe, é a cidade onde nós temos a paz positiva. É uma cidade que toma as decisões e ações políticas e propostas pautadas nas relações. Na cidade humana, o ser humano é a medida de todas as coisas, no sentido que o seu bem-estar emerge como uma métrica mesmo, para balizar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação das iniciativas de impacto na realidade local. É a cidade em que o indivíduo, o ser humano, é colocado em primeiro lugar. Em todas as suas ações, estratégias, políticas, na fomentação de programas, na fomentação e organização, né, da cidade, na gestão, no orçamento, é que sempre coloca o ser humano em primeiro lugar. É aquela cidade que ela é construída para o indivíduo, para a comunidade, para valorizar o coletivo, construída pelo coletivo, pautada em valores de responsabilidade, de união. Se baseia na cooperação, no afeto e também, eu acho que na eficiência dos serviços públicos, porque os serviços públicos são essenciais para o bom desenvolvimento da comunidade. Aquela que, antes de qualquer fase de planejamento ou decisão, se importa que, com o resultado, se beneficiem os seres humanos. Cidade humana, ela é, a princípio, uma cidade ambientalmente equilibrada e socialmente justa. A proposta que nos rege, que nos interliga, é pensar que, para que nós estejamos bem, é preciso que o outro também esteja. Onde todas as pessoas consigam exercer o
os seus direitos, os seus deveres e a sua dignidade na magnitude de que tudo isso representa. Cidade humana é aquela que reconhece a importância do indivíduo. É uma cidade que acolhe as necessidades das pessoas acima de interesses individuais. Onde as relações de pertencimento elas são fortalecidas, onde as pessoas importam mais que as instituições. É amplo desse tamanho, mas ao mesmo tempo tem esse lugar único, né, desse lugar mais restrito, que é o fortalecimento das relações humanas. Colocar o ser humano em primeiro lugar significa privilegiar a dignidade. É compreender que a dignidade humana é o ponto de partida. Ter trabalho, ter renda, ter saúde, educação, cultura, tudo isso, somado e dividido, gera qualidade de vida e dá dignidade ao ser humano. Pode parecer lógico, óbvio, contínuo, pode parecer corriqueiro, pode parecer, mas não é. Porque de verdade, colocar o ser humano em primeiro lugar significa se comprometer com a humanidade. Para colocar o ser humano em primeiro lugar, a gente não quer só interpretar o cenário, a gente quer mudar o entorno. Para isso, a gente precisa se informar da teoria, do nosso entendimento de como as coisas funcionam, para atuar na realidade, mas também deixar aquela realidade atuar em cima da nossa teoria. Nesse vai e vem, nessa praxis, que as circunstâncias que nós operamos são transformadas em novas circunstâncias. Primeiro preciso querer, isso é um desejo, uma vontade essencial. E aos poucos inserindo o ser humano nas ações da sociedade, né? na tomada das decisões políticas. Né? Acho que é esse o caminho essencial e também os próprios passos que a gente propõe é uma forma de enraizar mais esse conceito também e viabilizar mais a sua aplicabilidade. Não é à toa que esse passo se coloca como o primeiro, né? Como o passo que dá base. É o passo que, ao fazer, você inicia o processo, né? Que você diz, sim, aceitamos mudar a cidade do modelo que ela é hoje para ser uma cidade humana. Faço isso inicialmente, ou num primeiro momento, ou imediatamente, colocando em evidência o ser humano. São muitos os caminhos e não há uma receita pronta, mas existem algumas regras básicas. A primeira delas, sem sombra nenhuma de dúvida, é ter uma gestão pública humanizada. Então, ao fazer uma política pública urbana, ao fazer uma política pública voltada para a cidade, é sempre se lembrar que na ponta de todo esse processo há um indivíduo com um nome, com um endereço, com necessidades e com a sua história. E isso humaniza todo o processo de gestão da política pública para a cidade. Primeiro de tudo, acredito que é o processo de escuta, né? A gente precisa aprender a ouvir, né? Junto aos vários atores que compõem a cidade, aos vários usuários que utilizam as políticas públicas, enfim, né, toda a população. Acho que o principal de tudo, o primeiro de tudo é esse processo de escuta, que é importante a gente ouvir a população. É fundamental que você escute essas pessoas, que você crie ambientes para essas pessoas falarem, se colocarem, que você não simplesmente escute, mas escute num nível profundo, sem criar cinismo, sem pensar em medo, sem pré-julgamento de nada, e fazer com que a pessoa se sinta à vontade para falar e escute verdadeiramente, escute com coração, com emoção o que essas pessoas estão falando. Pensar nas necessidades de cada um a partir dele e não a partir da minha perspectiva. Sair um pouco de mim e olhar o outro a partir dele e das suas necessidades. Mas não somente pensar nas condições, porque aí eu posso restringir uma atitude apenas assistencialista, mas sim pensar nas potencialidades, naquilo que ele pode vir a ser, nas condições que eu posso oferecer a ele a partir de uma escuta empática e levar a lugares que ele provavelmente
poderiam nem pensar que ele poderia chegar, mas que no conjunto, na comunidade, no grupo, ele vai poder ser levado pelo seu esforço e pelo conjunto de todos. Só quando a gente estiver buscando o que for melhor para todo mundo, para as pessoas, é que é possível alcançar uma cidade humana. A primeira situação necessária aí parte para esse princípio da crença, dessa postura de eu estar disponível para o outro, ouvir as suas necessidades, estabelecer a sua escuta, a escuta ativa e ser empático. Colocar o ser humano em primeiro lugar exige um percurso que você vê o outro como um ser de sentimentos, um ser de saberes, e você se importa com o que está acontecendo com o outro, se importa com o que está acontecendo na sua comunidade. É necessário ter amor para pôr o ser humano em primeiro lugar. Então, a cidade humana é a cidade que produz a paz positiva, a paz da equidade, a paz de poder ter um emprego digno, de poder ter um transporte decente, a paz da qualidade de vida. Pensa-se muito nesse bem-estar social coletivo e nesses indivíduos, nessa diversidade de indivíduos que compõem essa coletividade. O indivíduo, com as suas diferenças, ele tem que ser a base para se pensar nas estratégias de gestão e planejamento urbano, social e econômico. Colocar o ser humano em primeiro lugar é romper as barreiras das diferenças. É aceitar as diferenças porque o ser humano é mais importante. E o mundo é feito por indivíduos com identidades próprias, diferentes entre si, mas que juntos, quando a gente soma tudo isso, a gente gera uma realidade que é muito mais rica e interessante do que efetivamente só quando a gente soma números ou valores numéricos para construir essa realidade. Colocar o ser humano em primeiro lugar é colocar ele acima das instituições, com intenção e ação. A educação é um dos pontos fundamentais quando se fala na construção da cidade humana. Aquela que possa nortear tudo quanto o homem desenvolva ao longo da vida. Oferecer possibilidades iguais para ele desenvolver a aprendizagem, para ele desenvolver o ser individual, de ser o que se é. Manter o foco no sentido de comunidade, na formação de relações de comunidade, investir em educação básica, em educação infantil. Se você falhar na primeira infância, a gente pode não ter uma segunda alternativa com essa criança, com esse ser humano. Então a gente precisa quebrar algumas redes de conversações que foram estabelecidas e que enrijeceram os nossos sentimentos. E aí, quando a gente fizer definitivamente isso, a gente começa a dar conta de querer a mudança. Precisamos querer a mudança. Colocar o ser humano em primeiro lugar não é o que nós estamos fazendo hoje. Se não é, a gente precisa mudar. Para mudar é preciso querer. Aí você tem que aprender como fazer a mudança, aceitar a mudança, se comprometer, se esforçar. Só aí a gente consegue colocar o ser humano em primeiro lugar.